nós temos, sim, alguns limites impostos pela lei, tá? Mas iniciando, trazendo os termos para vocês. Body change, body modification, body art ou modificação corporal. Tudo isso aí é a mesma coisa, tá? Que no Brasil, vocês sabem, né? Que o brasileiro, ele gosta de americanizar os termos, então é mais comumente chamado de body change, a prática de modificação corporal, tá? Alguns gostam de utilizar o termo body art, porque eles associam a uma arte, as práticas de modificação corporal, a uma produção artística, certo? Porém, o termo mais comum e o mais usual, inclusive na própria doutrina que vocês vão encontrar, é body change, certo? Como é que se inicia essas práticas, gente? Das próprias cirurgias plásticas, procedimentos cirúrgicos, tá? Então, uma simples cirurgia plástica, ela já pode trazer uma ideia de modificação corporal. Por quê? Você está utilizando um meio que não é o natural para modificar o seu corpo. Ok? Então, a utilização de meios artificiais. Então, a modificação do corpo, tá? A gente já vai, entrando no conceito, tá? Conceito de body change ou modificação corporal. É uma modificação do seu corpo utilizando um meio artificial. Quem tiver ainda com o microfone, gente, desligar, tá? Ativado, desligue, por favor. Ok? Então, eu utilizo um meio artificial para modificar a minha aparência natural. Então, professora, uma simples cirurgia plástica pode ser considerada um procedimento de modificação corporal? Pode. Okay? Como eu trouxe aí para vocês essas imagens. Implante de silicone. Ora, você está utilizando um meio artificial para modificar o seu corpo. Então, nós podemos, de início, aí já ter uma ideia do conceito do que seria a modificação corporal, certo? Aí eu trouxe para vocês, a título de curiosidade, que o Brasil, hoje, ostenta o título de primeiro lugar do mundo em práticas, em cirurgias plásticas. Né? Parece... a gente fica assim, achando que é um absurdo, mas vocês podem constatar isso aí em várias pesquisas, que nós aqui ostentamos esse título, primeiro lugar do mundo em cirurgias plásticas, em práticas de modificação corporal, perdendo para os Estados Unidos e o México. Porém, há uma triste realidade que a gente pode extrair desses números, que nem todos esses procedimentos são feitos de forma legal, ok? A grande maioria são procedimentos feitos na clandestinidade. A gente vai abordar esse ponto também, ok? Aí eu trouxe para vocês um caso pioneiro de modificação corporal, que foi o caso de Michael Jackson. Por que eu digo pioneiro? Michael Jackson, ele conseguiu um feito inédito para a época, que foi modificar a cor. Inclusive, Michael Jackson, eu tive acesso num documentário que ele fez a mudança do seu próprio registro civil. No registro de nascimento, constava a cor negra. E ao longo do tratamento que ele fez, ele mudou a cor e fez a mudança do gênero no seu registro de nascimento. Então, nós temos lá o nosso instrumento de registro, né? Onde nós podemos modificar o nome, nós podemos modificar a maternidade, paternidade, incluir mãe, incluir pai, excluir multiparentalidade, não é?
Porém, nós também podemos modificar gênero, podemos modificar cor, que é o caso de Michael Jackson, tá? E no caso dele, o que ele alegava? Que modificou a cor em decorrência do vitiligo que ele tinha. Então, ele dizia que o tratamento do vitiligo lhe tirou toda a melanina do corpo, certo? E aí a cor dele passou a ser branca. E nós temos a ideia, né, do Michael Jackson com a máscara de proteção, até nisso ele era pioneiro, naquela época ele já usava máscara, a máscara que nós todos estamos sendo obrigados a utilizar hoje, não é? Por quê? Porque naquela época, sem a melanina do seu corpo, Michael Jackson ele não tinha proteção natural, ele perdeu a proteção natural com essa modificação de cor, e ele tinha que usar sempre a máscara para proteger de diversos tipos de doenças, bactérias. Até nisso ele foi pioneiro, visionário. Certo, gente? Então, trouxe para a título de curiosidade o caso de Michael Jackson para vocês. Então, gente, quem pratica a modificação corporal, a intenção é realmente essa, tá? Sair dos padrões naturais. Eu não gosto do meu corpo do jeito que ele é. Eu quero me afastar dos padrões naturais. Essa frase que eu trouxe para vocês aí, entre aspas, é uma frase extraída do livro, que eu vou indicar para vocês ao final, de um praticante da modificação corporal. E olha o que ele dizia. Ele dizia que eu quero ser diferente de todos, quero ter personalidade própria. E ele dizia, mais adiante, por isso que eu mudo o meu corpo. Então, a ideia dele é que ele era igual a todo mundo e queria ser diferente. Como se as pessoas não já fossem diferentes, não é? Então, quem pratica a modificação, ela quer o quê? Ser diferente de todos. Ou seja, ter uma aparência que não seja a natural. Alguns chegam ao extremo de querer o quê? Ter uma aparência diferente da humana. Eles não querem parecer com o ser humano. Eles querem parecer com um boneco, eles querem parecer com um animal, eles querem parecer com um demônio, ter aparência demoníaca, mas eles não querem ter aparência humana. Aí a gente começa a entrar nos extremos da prática da modificação corporal, certo? Mas o que eu quero pontificar aqui para vocês é exatamente isso. A intenção é de se adquirir uma aparência própria, única, se afastando do natural, do normal. Aí poderia entrar uma reflexão de um profissional da psicologia. No nosso próximo encontro, vamos convidar uma professora, a professora André. Por quê? Porque essa necessidade que o ser humano tem, às vezes, de não parecer humano. Será que a psicologia explica? Nem sei. Tenho essa curiosidade. Por que essa necessidade de não ser o que é? De não ser humano? E tentar se afastar dessa essência humana. O excesso de procedimentos afasta o praticante gradativamente da aparência natural humana. Ok, gente? E o que acontece? O praticante, muitas vezes, da modificação corporal, ele entra num círculo vicioso. Ele acha que nunca está bom, ele acha que poderia ir sempre além, e as cirurgias vão acontecendo, tá? E aquela prática para ele vira rotina, e ele vai se afastando cada vez mais dessa essência humana. Isso vai afetando de que forma? Psicologicamente. À medida que afeta o praticante, ele pode, inclusive, ser interditado pela própria família.
Porque ele não tem um limite. E a gente vai ver quais os casos passíveis de interdição. Onde aquela pessoa, tá, que não tem mais controle sobre essa prática, ela coloca em risco a sua própria saúde. Ela não tem um limite. E ela acaba colocando em risco sua própria saúde. Podendo, inclusive, ser interditado, certo? Pela família. Olha os exemplos aí que eu trouxe para vocês. Aí nós temos a Barbie e o Ken, não é? São pessoas que buscaram o quê? Uma aparência que não era a sua natural. Queria se parecer com a boneca, com o boneco. Se afastando de quê? Da sua própria essência natural. Aí eu trouxe para vocês o exemplo da Barbie e do Ken humano. Não só são esses, são vários que tentam se aproximar da imagem das bonecas, da Barbie e do Ken. Essa prática, gente, agora eu quero entrar num ponto importante, ela não é nova, tá? Em alguns países, em algumas nações, em algumas regiões, é uma prática, inclusive, que faz parte dos costumes daquela região ou daquele país. Então, há que se respeitar, ou a palavra respeito, ao costume daquela região, os costumes, ok? Então, aqui nós temos um histórico no nosso Brasil, no nosso país, no nosso Brasil, da prática de mortificação corporal advindo dos índios. Os índios, eles já praticavam a mortificação corporal. Eu trouxe aí para vocês a imagem do nosso mais conhecido, Raoni, não é? Onde eles praticavam aí o alargamento labial. Já era uma prática antiga, tá? Então, há que se separar, dissociar o que é um costume, uma prática costumeira, e o que é um distúrbio de personalidade, ok? Então, a modificação corporal não é uma prática atual, é antiga. Aí eu trouxe outros aqui, exemplos para vocês. Em Taiwan, as mulheres em Taiwan, no norte da Tailândia, são conhecidas pelo estranho hábito de vestir anéis ao redor de seus pescoços, rendendo o apelido a mulheres girafas. As mulheres girafas lá da Tailândia, gente. As crianças começam a receber seus primeiros anéis por volta de 5 anos de idade e vão ganhando novos conjuntos ao longo da vida. Então, lá o quê? Quanto maior o pescoço, quanto maior o número de anéis, mais bonita é a aparência. É uma prática o quê? Costumeira, porém gradativa, que não põe em risco a saúde do praticante. Vamos adiante. Mais exemplos aí para vocês. Aquele mesmo exemplo do alargamento labial aqui das nossas tribos indígenas. Em algumas regiões da África, colocar pratos decorativos no lábio inferior também envolve a remoção de 2 a 4 dentes na frente, ó. Necessária, inclusive, mexer na dentição. O objeto pode servir para representar importância social ou econômica dentro do contexto social de acordo com o tamanho do prato. Algumas tribos africanas. As mulheres dos pés pequenos na China, vocês já ouviram falar? Lá na China, quanto menor o pé da mulher, mais bonita ela é. Na China, pés pequenos e delicados são desejáveis. Para manter a tradição, as jovens costumam quebrar manualmente os pés, os dedos, né? Então elas afastam assim os dedos dos pés, colocando para a parte de baixo, manualmente os pés e cada um dos dedos, e em seguida embalam os pés com bandagens
que os apertam. Então, essa prática vai fazendo com que o pé continue sempre pequeno, não cresça, não é? E ali vai se atrofiando de uma forma natural, e é sinal de beleza. É sinal de beleza. Então, nós temos o quê? Que dissociar o que é uma prática costumeira, tá? Do que é uma prática nociva à saúde daquele que pratica. Mais um exemplo. Na ilha de Bali, os habitantes afiavam os dentes em forma artesanal, de forma artesanal, como um ritual de amadurecimento para os adolescentes. A mesma tradição foi utilizada por tribos no Vietnã e no Sudão, com intenções diferentes, associadas ao espiritualismo. Shark Teeth, nome da prática lá, gente. Então, o que acontecia? Eles cerravam os dentes para ficar com aspecto de dente de tubarão, certo? Afiavam os dentes e tinha ali diversos significados daquela prática, ok? A tribo Apatami, que vive no vale da região norte da Índia, precisou criar uma solução para fazer suas mulheres menos atraentes. Olha só, aqui no caso eles queriam deixar as mulheres mais feias. A intenção era deixar a mulher realmente feia para a região. Isso porque eram consideradas as mais belas da área e acabavam atraindo invasões de rivais. Então, os rivais ingressavam nas tribos, certo? Justamente para quê? Porque eles desejavam aquelas mulheres tão bonitas, tão lindas. E o que eles acharam como solução? Como solução, eles criaram essa prática para enfeiar a mulher, torná-la feia, para evitar guerras, evitar, né, conflitos. Hoje, a prática tem fugido da questão cultural. Aí chegamos ao ponto crucial da nossa discussão. Como eu falei para vocês, uma coisa é uma prática costumeira, ok? Outra coisa é uma prática nociva à saúde, onde esta pessoa que está praticando a modificação corporal, ela não tem uma razão e não tem um limite. Por quê? Não, porque eu quero. Não é por questão de costume, não, porque eu quero ser diferente e não há nenhuma explicação. Porém, com aquela prática, ela está colocando sua própria saúde em risco. É essa frase que eles dizem, ó, eu faço porque eu quero. O corpo não é meu, eu faço o que eu quiser. O corpo é meu, certo? É o que eles dizem. Eu faço o que eu quero. Então, aí há necessidade de quê? De uma intervenção. Peraí, você não pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Por parte de quem? De início, a gente observa que é a própria família, né, gente? Tenta alertar, tenta evitar. Mas muitas vezes nem a família tem um controle sobre essa prática. Aí é necessário o quê? Uma intervenção estatal através de uma norma, certo? O Estado dizendo, epa, peraí, vamos colocar um limite nisso, já que você não tem discernimento, já que você não tem limites, já que você não tem controle sobre o seu próprio corpo, há necessidade de uma intervenção estatal, ok? Através de uma normatização. Então, entramos aí com o direito, pondo limites à utilização do nosso próprio corpo.
Estão repetindo aqui, hoje a prática tem fugido da questão cultural, regional, e tem virado uma prática pessoal. Olha aí, gente, aí eu trago alguns outros exemplos para vocês. Aqui não é questão costumeira nenhuma, não é costume, não, eu quero. Eu quero fugir da minha aparência natural, eu quero parecer com um tigre, como é o caso aqui do senhor. E esse senhorzinho que está sozinho aqui, o senhor é o onça, homem onça. A intenção dele é de ter aparência de onça. Esse que colocou os implantes de bigodes é o tigre. Quero ter a aparência de um tigre, aparência animal. Eu não quero parecer com um ser humano. Eu gosto do tigre e quero parecer com um tigre. Inclusive, o tigre, o homem tigre, que é assim que ele foi conhecido, ele foi encontrado morto, tá, gente? Ele se suicidou na sua própria casa. E ele andava de quatro pés. Ele queria andar como se o tigre fosse realmente. Então, ele pretendia fazer cirurgia na coluna para andar com os pés e com as mãos de quatro pés, como um tigre. Essa moça aqui é a mulher cobra, ela fez tatuagem por todo o corpo, né? Uma tatuagem semelhante ao couro da cobra, né? Para ser reconhecida mundialmente como a mulher cobra. Então, aqui o que eu quero mostrar para vocês, não tem nada a ver com prática costumeira, com costumes regionais, nada disso, tá? Aqui é a vontade própria, uma questão própria, pessoal, de modificar o seu próprio corpo. Pessoas que querem ter aparência demoníaca. Não, não quero parecer com um ser humano, eu quero parecer com um demônio. E para isso eles fazem o quê? Fazem incisões, fazem bifurcação lingual, como vocês podem ver aí, fazem implante subcutâneo. Vocês estão vendo aí, né? Esses chifres na testa, isso é implante subcutâneo. Bifurcação lingual. Várias plásticas modificando todo o seu corpo. E eu posso assegurar a vocês, a grande parte desses procedimentos aí, gente, não são feitos por médicos. A gente entra já nessa discussão. Os médicos habilitados para fazer cirurgia plástica, eles não ingressam nessas aventuras pessoais, não. Até porque eles têm um limite da própria legislação médica. Tá? Por questões éticas, eles se deparam com um limite e eles não fazem. Ah, professora, mas a gente não vê, e quem é que faz? Ah, e a gente vai discutir, tá? Vamos falar já sobre isso. Quem faz? Então, voltamos àquela primeira pergunta do início. Temos limites à disponibilidade do nosso corpo? Nós temos sim, gente, temos limites. Temos limites legais impostos pela lei. Temos limites éticos, principalmente os médicos, em realizar os procedimentos. E temos limites psicológicos, tá? Então, entra também a psicologia colocando limites. A pessoa precisa ter um limite sobre essas práticas. Por quê? Porque elas começam a colocar em risco sua própria saúde, sua própria vida. Ok? Então, nós temos que ter limites legais, psicológicos. E quem pratica precisa também ter limites éticos.
em saber se deve ou não realizar aquele tipo de procedimento. Por uma questão de harmonia, pacificação social, ordem pública e, principalmente, saúde pública, é necessária uma intervenção estatal, ok? Então, nós temos o Estado lá, exercendo o seu poder, colocando limites a essas práticas, principalmente aquelas que colocam a vida do cidadão em risco. Qual a intenção? A intenção da própria norma, que é a pacificação social. Certo, gente? Trazer harmonia e paz social. Principalmente saúde para o cidadão. É um direito que é garantido pela Constituição. Então, o Estado tem que proporcionar esse direito. Vamos lá para o nosso Código Civil. O que é que o Código Civil diz? Artigo 13º. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar em diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. É defeso, tá, gente? Você não pode exercer uma prática que, primeiro, vai contrariar os bons costumes. E nós já vimos aqui, eu trouxe vários exemplos para vocês do que é uma prática costumeira. Tá? É tradição em certo país, em certa região. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma prática pessoal. Então, nessa sua prática pessoal, aí vem o código e diz, ela não pode diminuir, uma diminuição permanente da integridade física. Você não pode interferir na sua integridade física. A integridade física é um dos direitos personalíssimos, quem foi meu aluno já viu lá em direito constitucional, é um direito fundamental, individual e personalíssimo, inerente à pessoa, integridade física, que é exercido esse direito em conjunto com o quê? Com a integridade moral. Integridade física e moral. É um direito personalíssimo que deve ser protegido. E se o próprio detentor do direito, eu, a pessoa, se eu não sei zelar pela minha integridade física, então cabe aí uma intervenção do próprio poder estatal para zelar por essa integridade. Ok? Então, nós temos o artigo 13º do Código Civil, dizendo o quê? Vamos traduzir aqui. O que é que o artigo 13º quer dizer? Que você não pode colocar a sua saúde em risco, tá? A não ser que seja uma prática costumeira, tirando o quê? Ou diminuindo a sua integridade física, ok? Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui da modificação corporal. O que vocês acham? Vocês acham que esses tipos de procedimento, eles não vão colocar em risco a saúde? Primeiro que o próprio procedimento para se realizar uma bifurcação lingual. Esse alargador aqui, que é colocado na bochecha. O que vocês acham? Que essa pessoa, ela não vai estar colocando em risco sua saúde? É uma incisão feita, uma abertura que é feita ali, uma porta aberta, não é? Hoje que nós vivemos num momento de proteção contra vírus, proteção contra bactérias, proteção contra tudo e contra todos. Imagine uma pessoa que faz uma incisão dessa, ela está totalmente vulnerável, gente.
Ela está se preocupando com saúde possível, uma possível doença que ela venha adquirir. A própria incisão, ela pode cicatrizar ou não. O próprio ato já pode colocar a pessoa em risco, cicatrizando ou não, sendo, não é, ah, correndo tudo bem, digamos que ocorra tudo bem, que cicatrize, que seja colocado ali o alargador ou a prótese. Mas o próprio procedimento já está colocando o paciente em risco. E o médico, ele sabe que ele não pode fazer. Ele sabe que não pode fazer. E que, o que é que acontece muitas vezes? Essa pessoa que não tem esse controle sobre sua própria saúde, ela procura a clandestinidade. Ela procura clínicas clandestinas de modificação corporal. Porque nós sabemos, sempre vai haver quem faça. Não é isso? Sempre vai haver aquela pessoa que faça, que realize o procedimento. Mesmo sabendo que fere a lei. Por quê? Porque vai colocar o paciente em risco. Por quê? Porque ele não tem capacidade técnica, não tem habilitação para aquilo ali. Pode incorrer no futuro crime de lesão corporal ou até homicídio, caso o procedimento não dê certo. Mas há sempre quem faça, não é, gente? É semelhante ao aborto. Aquelas pessoas, aquelas clínicas clandestinas de aborto, aquelas pessoas sabem que, primeiro, não tem habilidade técnica para isso. Depois, está praticando um crime, não é? Mas sempre existem aquelas pessoas que fazem aquele tipo de procedimento. Com relação à modificação corporal, do mesmo jeito. Aqui eu trouxe casos extremos para vocês, mas aqueles que fazem tatuagem, vão no estúdio de tatuagem e perguntam, o que é que vocês fazem além da tatuagem? Eles vão dizer, aqui a gente faz de tudo. A gente coloca piercing onde você quiser, a gente coloca implante subcutâneo, a gente faz isso, não é? Mas aí eu pergunto, são práticas permitidas? Qual a capacidade técnica dessas pessoas? Muitas vezes essas pessoas não têm nem noção de básicas de enfermagem. E são pessoas que fazem o quê? Incisões, analgesias, não é? Fazem até prescrição de medicamento pós-cirúrgico nessas clínicas de modificação corporal, nos estúdios de tatuagem. Então, são procedimentos totalmente ilegais, a realização daquele procedimento. Há quem se submeta há quem faça o procedimento em troca de dinheiro, há quem faça. Então, a necessidade de quê, gente? Da intervenção do poder estatal. O Estado dizer, epá, peraí, é uma questão de saúde pública, de preservação de direitos. Eu vou ter que o quê? Intervir nisso aqui. Né? Eu vou ter que tomar uma atitude. Então, vem o poder estatal exercendo seu próprio poder e controlando essas situações que fogem do controle. Então, eu reforço para vocês, ratifico, são pessoas, não é uma tatuagem que você fez, tá? Não é um piercing que você colocou, você, minha aluna, que tem piercing, meus alunos que têm tatuagem. Não é isso, eu estou falando aqui de casos extremos. Naqueles casos em que a pessoa não tem domínio sobre essa prática, que foge da normalidade. Certo, gente?
Então, voltando aqui, esse questionamento que eu fiz, nós estamos vendo uma coisa óbvia, que realmente alguns tipos de procedimento, como esses aí e outros implantes, eles diminuem a integridade física, eles podem trazer prejuízos, eles trazem prejuízos à saúde do indivíduo. Certo? E contraria totalmente bons costumes, que não tem nada de costumeiro nessas práticas. Nossa Constituição. Então, nós também temos uma proteção à integridade física na nossa Constituição, como eu falei anteriormente, e repito. Nós temos lá no artigo 5º, inciso 10º, a proteção à integridade física, a todos os direitos personalíssimos, não é isso? Vocês que foram meus alunos de responsabilidade civil, vocês lembram? Então, estão lá no rol do artigo 5º, inciso 10º, todos os direitos personalíssimos. Direito à vida, à liberdade, à honra, à imagem, à integridade física, que é nosso objeto de análise aqui hoje, integridade moral e outros, né, gente? Inclusive até o direito autoral, que está sendo inserido ali nos direitos personalíssimos. Ok? Então, também nós temos essa proteção legal dada pela própria Constituição, que traz essa garantia constitucional à integridade física. Então, quem faz o procedimento também está violando a nossa própria lei maior, tá? Quem realiza o procedimento, não só o paciente, mas sim o médico. Porque está ali colocando em risco a integridade física do próprio paciente. Nós temos limites psicológicos. Não é, gente? Para essa prática, como eu falei anteriormente. No nosso próximo encontro, nós vamos convidar a professora Ana Andréa para falar um pouco sobre isso. O que faz uma pessoa a querer ter uma aparência como essa? Essa aí da imagem que eu trouxe para vocês. Ela não quer ter uma aparência humana, essa pessoa, não sei nem se é homem ou se é mulher, acho que é homem, não sei. Quer se afastar totalmente dos padrões, não quer. Então, gente, não há limite psicológico nenhum para uma pessoa dessa. Não é isso? Então, a necessidade de quê? De uma intervenção da família, do próprio Estado, para pôr limites. Inclusive, repito, se for necessário, uma ação de interdição. Por falta de discernimento, o que é psicológico. Muitas vezes. A necessidade, inclusive, de uma internação para um tratamento psicológico. Ok? Responsabilidade médica. Aí o nosso Código Civil também fala um pouco, lá no artigo 15º, sobre essa responsabilidade que o médico tem em realizar esses tipos de procedimento. Ninguém pode submeter-se a um risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Ok? Então, o próprio Código Civil, ele põe um limite à realização de práticas que coloquem em risco a vida. Seja um tratamento ou intervenção cirúrgica, ok? Então, o médico, ele sabe dos seus limites, de suas limitações, como ele pode responder, tá? Então, ele evita, não faz. Ele analisa e diz, não, aqui não cabe mais nenhum procedimento cirúrgico. Se eu fizer mais alguma cirurgia em você, você vai correr um risco. E vai lá, e vai expõe todo tipo de risco que pode advir daquele procedimento. Esse
Essa é a forma correta de agir do profissional médico. Quem assiste aqueles programas de cirurgia plástica, que passa no canal, na rede privada, no TV privada, tem um programa bem interessante que se chama Bochet, sobre cirurgias plásticas. E os médicos, grande parte que entram ali querendo modificar o seu corpo, já várias vezes tendo submetido, eles se negam. Não, não tem condições aqui de aumentar esse seio, de colocar uma prótese maior, você já chegou ao limite. Ou não tem mais condições aqui de colocar outra prótese, ou de mexer mais no seu nariz, numa rinoplastia, porque vai colocar a sua respiração em risco. Então, nesse programa, é bem interessante, indico que vocês assistam, que eles se negam a realizar os procedimentos e eles mostram ao paciente que o próprio paciente está colocando sua saúde em risco. Só que nós sabemos o quê? Que quando o paciente ele sai dali, ele vai procurar o quê? Uma pessoa que faça. Muitas vezes, que nem habilitado é, não é? Aí parte para a questão da clandestinidade. Então, vocês vejam, se nós assumimos o papel de primeiro lugar do mundo em cirurgia plástica, imagine o que não existe na clandestinidade. Aqueles números ali são números, né, oficiais. Certo, gente? Então, também nós temos essa imposição, esse limite à responsabilidade médica no artigo 15º do Código Civil. Então, nós temos, como consequências para um ato médico errado, errou, ou não deveria exercer ali aquele procedimento cirúrgico, colocou a vida do paciente em risco. Ele pode responder o quê? O que é que nós temos de consequência jurídica? Nós temos as consequências cíveis e as consequências penais. Então, o médico, ele pode responder civilmente, tá? Em âmbito civil, uma ação de reparação por todos os danos que causar esse paciente. Professora, mas o paciente não assume o risco, não, eu escuto muito isso. Não, mas o paciente contratou o médico, ele que assume o risco, não é assim, gente. Porque, falei, já repito, nem todos têm o discernimento ou limites sobre essas modificações corporais. O paciente quer mais, mais e mais. Aquela mulher que está insatisfeita, ela quer outra plástica, ela quer mexer mais no nariz, ela quer aumentar o peito, ela quer mais, mais e mais. E as pessoas perdem o limite. E a obrigação do profissional é exatamente essa. Alertar o paciente para os riscos e não realizar. Então, à medida que ele realiza o procedimento, tá? Ele vai responder sim, porque ele não cumpriu com sua obrigação, que era de quê? De não realizar, não fazer, a obrigação de não fazer, não é isso? Ou de expor para o seu paciente todos os riscos que ele corria. Então, ele responde por todos os danos causados em decorrência do procedimento, todo tipo de dano, tá, gente? Aí a gente pode vislumbrar o quê? Danos materiais, prejuízos financeiros, danos morais e danos estéticos. Lembrando que o dano estético hoje já está dissociado do moral, tá bom? Então, ele pode responder por esses 3 tipos de danos causados ao paciente. E penalmente, aí ele também pode responder penalmente pela lesão corporal. Aí vai se analisar o grau, leve ou não, não é? Grave ou não. Ou até o homicídio, caso esse paciente faleça, certo? Então, o médico que faz o procedimento e causa
um prejuízo ao seu cliente, ele responde civil e penalmente. Só que falamos já sobre isso também, tá? O médico se nega e vai aquele praticante da modificação corporal buscar o quê? A clandestinidade. Pessoas sem habilidade técnica, perícia, habilitação própria e muitas vezes sem bom senso, realizam práticas clandestinas visando o enriquecimento. Então, ganhou ali o dinheiro, ela faz, não quer saber o que é. Vai fazer o procedimento, vai fazer o implante subcutâneo, vai fazer a bifurcação lingual. Certo, gente? Uma pessoa que não tem nem noção básica de enfermagem. Fazendo esses procedimentos. Para receber o quê? Uma mixaria ali. Dinheiro. Então, o que é necessário quando acontece isso? Uma intervenção do próprio Estado, evitando, fiscalizando. Aí pergunto a vocês, a gente vê, é comum a gente ver a polícia fiscalizando os estúdios de tatuagem para ver se ali eles estão fazendo incisões cirúrgicas? Eu nunca vi. Também não vivo muito estudo de tatuagem, não. Mas eu nunca vi batida policial e eu já ouvi falar, mas presenciar, não. Até porque nossa polícia, coitada, ela tem muito mais o que fazer, não é? Porém, é uma omissão. Mais uma por parte do Estado. Deveria existir uma fiscalização maior, tá, gente? Porque não tenho nada contra estudo de tatuagem, nem as pessoas que trabalham com isso, tá? Inclusive são empresas regulamentadas. Porém, elas não podem fazer alguns tipos de procedimentos com incisão cirúrgica, analgesias, não podem. Então, tem que haver aí uma fiscalização por parte do Estado, utilizando seu poder de polícia, porém, nós não vemos isso na prática. Aqui e acolá a gente recebe a notícia, não é? Ó, uma apreensão de um material usado de forma indevida. Aqui eles fecharam aqui nessa segunda imagem, esse local onde eles faziam essas incisões cirúrgicas. São conhecidos na prática como o quê? Açougues humanos. Carniceiros, açougues humanos. Por quê? Porque são pessoas que trabalham com esse tipo de incisão cirúrgica sem nenhuma habilidade, sem nenhum preparo técnico, sem condições higiênicas, gente. Condições higiênicas. E tem quem se submeta? Tem quem se submeta. Porque o médico, ele vai exercer o seu papel e vai dizer, não faço, eu não posso fazer isso, porque eu vou estar colocando a sua integridade física em risco, a sua saúde em risco. E acaba que as pessoas procuram esses açougues humanos para realizar esse tipo de procedimento. Então, vamos partindo aqui para a nossa conclusão. Eu não sei quanto tempo me falta, pelo que eu olhei, é 1 hora apenas, não é? De 7 às 8, eu não sei quanto tempo me falta, mas vamos partindo aqui para a nossa conclusão. Respondendo aquela pergunta inicial, nós temos limites? Temos sim. Nós não podemos colocar o nosso próprio corpo em risco, tá? Então, vem o Estado, através das normas da Constituição e do Código Civil, protegendo o nosso próprio corpo, impondo limites às práticas de modificação corporal. E eu trago aqui a palavra-chave, gente, para tudo que foi dito, que é o quê? Respeito. Respeito aos limites. Ora, se eu tenho um limite, eu tenho que respeitar.
Se o meu corpo tem limitações, eu detentora do direito à integridade física, eu preciso respeitar esse limite. Respeitar os limites ao próprio corpo. Respeitar os limites impostos pela lei. Porque se eu não respeito o limite do meu próprio corpo, eu posso adoecer, eu posso estar me prejudicando. Se eu não respeito os limites impostos pela lei, eu posso, inclusive, ser interditado. Porque vai chegar à conclusão que eu não tenho condições de cuidar do meu próprio corpo. Respeitar os limites do corpo do outro, aqui no caso do médico ou de quem realiza o procedimento. Ele precisa respeitar esse direito do outro, de outrem, que é o direito à integridade física. Então, seja o médico ou aquele lá, aquela pessoa do estúdio de tatuagem, ela tem que saber que existe um limite. Mais um ponto, respeitar os costumes tradicionais de uma região. Então, saber entender, como eu mostrei para vocês, o que é costume, o que é uma prática costumeira e o que é um distúrbio psicológico, certo, gente? Então, sendo uma prática costumeira de uma região, nós precisamos também respeitar aquela prática. Então, ficam aqui as duas palavras-chave para a prática da modificação corporal, nessa integração com o direito e com a psicologia. Respeitar e ter limites. Ok, gente? São duas palavras-chave. Se a gente consegue concretizar isso aí, esse respeito e os limites, aí sim não vai haver problema, não vai haver necessidade de uma intervenção estatal, não é? E nós podemos, sim, dispor sobre o nosso próprio corpo. Então, essa indisponibilidade só surge no momento em que nós não alcançamos os conceitos de respeito e limites, ok? Deixa eu voltar aqui para a minha tela inicial. Deve ter muita pergunta aqui no chat, não é? Muitos comentários. E agora, como é que eu faço para responder tantas perguntas? Colocar o nome de vocês, assim como o André pediu. Vamos lá. Nery falou, Nery, omissão, Nery, tá? O Estado, ele deveria agir, porém ele omite mais uma das, né? Nós temos uma omissão em todos os nossos direitos garantidos pela Constituição, e essa também, na questão da fiscalização que eu falei, não é? Dessas práticas. Questão pública, sim, saúde pública. Então, há necessidade da intervenção estatal. Jonas, intervenção psiquiátrica também, Jonas. Então, como eu falei, muitas vezes é cabível a ação de interdição, inclusive até uma internação psiquiátrica para essas pessoas. Aí Maria Laura diz que provavelmente pode ser trauma sofrido, violência. A gente não sabe a causa, né, Maria Laura, que leva uma pessoa a uma prática dessa. Aparecer com um tigre, qual é a violência? Não, eu quero parecer com um tigre. Só se foi atacado por um tigre, quer ser um tigre também. Não tem explicação. Quem deve explicar, eu não sei.
é realmente um psiquiatra ou psicologia. Sim, Julimar. Julimar pergunta se existem estudos. Ai, gente, eu nem falei sobre. Peraí, deixa eu voltar então. Sobre a indicação bibliográfica. Aí, Julimar, você vai encontrar lá, tá? Olha, deixar a indicação desse livro. Julimar me perguntou sobre estudos estatísticos e tal, conceitos. Então, esse livro ele é muito bom, de Tiago Soares, que ele traz essa problemática toda da modificação corporal, Julimar, e fala sobre esse aumento da prática dos anos de 80 a 90, certo? Então, traz estudos estatísticos também. E ele fala sobre todos os tipos de prática de modificação corporal. Ele é bem interessante. Porém, repito o que eu te falei. Ai, deixa eu abrir aqui. Acho que não apareceu para vocês. Não, está aparecendo os slides, né? Está aparecendo o slide. Repito, nós não temos muita doutrina, tá? A gente não tem muita doutrina que fale sobre isso, relacionando a modificação ao direito e à psicologia. Essa tentativa que eu fiz aqui com vocês hoje, isso aqui foi uma tentativa minha, coisa meio que da minha cabeça, tem umas loucuras e gosto de fazer essas coisas. Mas a gente tem livro específico de modificação corporal, livro específico sobre direito ao corpo. E a nossa intenção aqui como juristas e como cientistas pesquisando, não é de unir, né, integrar esses conhecimentos. É um bom tema, ó, gente, um bom tema para o TCC de vocês, viu? E tem esse livro aqui que fala sobre o direito ao próprio corpo, que aí já é específico de direito, tá? Da professora Mônica Silveira, muito bom esse livro, que fala sobre algumas práticas, ó, cirurgias plásticas estéticas, tatuagem, piercing, escarnificação, que é aquela prática de se tirar a pele, implante subcutâneo e outras práticas, tá? Então, fala sobre essas práticas e o direito ao corpo. Bem interessante esse livro também. E também deixa indicação, ó, do livro de quem? Da sua professora Kelly. Esse livro, gente, eu deixei para vocês 2 exemplares lá na biblioteca, tá bom? Quem tiver interesse. Então, entra na questão dos direitos personalíssimos e da garantia que a Constituição dá, a proteção desses direitos, inclusive o direito ao corpo, direito à integridade física e moral. Certo? Então, gente, para finalizar aqui, espero ter trazido essa ideia, né, de interdisciplinariedade para vocês. Deixo aqui essa sugestão. A minha intenção hoje foi só de despertar, tá, o interesse de vocês. Despertar o interesse por essas questões mais pessoais, mais sociais, e para que a gente possa amadurecer, conversar futuramente. Quem sabe a gente traz uma professora de psicologia, como eu falei, para a gente debater, não é? São temas do nosso cotidiano, que a gente precisa realmente, são teclas que a gente precisa, não é? Tá ali sempre ativando. Aí eu deixo aqui para vocês o meu e-mail, telefone da coordenação, nem ligue, viu? Agora não, vão ligar depois, que eu já não vou estar lá. Vocês se comunicam comigo por e-mail. Para quem não é do curso de Direito, vocês anotem aí, kellyfranca@hotmail.com. Para os meus alunos, já sabem até decorar o meu e-mail. Então, dúvidas sobre essa nossa conversa de hoje, vocês podem tirar via e-mail, tá bom? E vamos amadurecer o tema. Não vamos parar por aqui. Quem sabe uma próxima extensão ou outra, para a gente falar mais um pouco sobre essas práticas, tá?
Então, agradecer a participação de todos vocês, 134 pessoas. Olha que coisa boa. Se a gente tivesse em meio presencial, talvez a gente não conseguisse reunir tanta gente, não é? Então, gente, ó, me despedir de vocês, pedir para que todos cuidem-se, tá bom? Nós estamos aí no pico de uma pandemia, então pedir para que todos fiquem em casa, usem as máscaras ao sair de casa, se precisar sair, então se não precisar, fiquem em casa, cuidem-se, vocês são muito importantes para os seus professores, podem ter certeza disso, nós estamos sentindo muita falta de vocês, tá bom? Será que o professor André ainda está por aí? Sim, tô. Professor André, eu estou quase que já estourei meu tempo em 7 minutos. Não, tranquilo, professora. Só queria agradecer a professora Julimar pela contribuição aí durante a sua fala. É sempre importante essa transversalidade do conhecimento para que a gente enriqueça cada vez mais esse processo que envolve direito e sociedade, né? Então, Exato. nessa dinâmica dela trazer os alunos de serviço social, enriqueceu bastante as trocas de conhecimento e só tem a somar, né? Valeu, Pois Kelly. é, espero ter contribuído também. Também, com certeza. Você é o ponto central, a transversalidade é a gente. Muita gente aqui no chat durante a sua palestra aqui ficou chocado, né? Ficou. Pois é, André, tem gente que acha que nem sabia da existência dessas práticas, né? Mas a É, gente tem que trazer à tona a nossa realidade, o nosso dia a dia, e precisa esse, ser falado. esses processos para o direito e para a condição de liberdade que esse direito garante, esse processo tem que ter muito cuidado no equilíbrio, né? Dessa harmonização entre a liberdade do indivíduo e essa tutela estatal que está envolvida essa liberdade. Mas, enfim, Ok. é isso que é uma discussão que eu considero que vai durar por muito tempo, porque estamos num processo extremo de individualizações e as pessoas querem ser diferentes e o corpo é a expressão dessa diferença. Exato, exatamente. Mas, enfim, boa noite a todos. Obrigado, professora Kelly. Eu quero falar com vocês depois, quando terminar tudo aqui. Ok, tchau, tchau, gente. Natália, realmente, essa questão da palestra da OMS eu te respondo depois, tá? Mas eu estou consciente de que não foi pedido esse nome completo e essa a matrícula, mas estou ciente disso aí. Pode ficar tranquilo que está garantido